Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E eu volto à sua presença para tratar de novo dos rumos da República. E agora, uma apuração minha, igual a que eu fiz algum tempo atrás, durante alguns meses, sobre a indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Agora nós nos deparamos em outra encruzilhada. Nos deparamos com outra encruzilhada. Que encruzilhada é essa? É a escolha do ministro da Justiça. E, na verdade, essa indicação ao substituto de Flávio Dino na pasta da Justiça é um complemento da indicação de Flávio Dino para o STF. Por quê? Em primeiríssimo lugar, o que acontece é que, com a indicação de Ricardo Lewandowski para o Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula ele vai reforçar ainda mais a relação entre o Executivo e o Judiciário, que está sendo feita, eu volto a insistir com você, está sendo feita para defender o Brasil de uma quadrilha que se apossou do poder legislativo brasileiro. Essa locução foi feita no dia 29 de novembro de 2023. Você vê aí a reportagem que eu fiz nesse dia. Lula escolhe Lewandowski para a Justiça. E essa matéria, ela precedeu uma série de acontecimentos que vieram a confirmar a reportagem. A gente começa aqui dando uma olhada, minha amiga, meu amigo, em matérias que mostram que não é de agora que o presidente Lula vem querendo colocar Lewandowski no governo de alguma maneira. Ele indicou o Lewandowski, ex-ministro do STF, para um cargo no Mercosul, isso em julho deste ano. O Lula indicou o Lewandowski para o Tribunal Permanente de Revisão do Bloco Sul-Americano. Em seguida, Lula manteve uma reunião com Lewandowski antes de indicar ministro do STF. Ele tem visto Lewandowski como uma fonte de saber jurídico e para se orientar até nesses meandros. E em seguida o Lewandowski aparece como cotado para assumir o Ministério da Justiça, indo viajar com Lula para a COP28. Então, na verdade, o Lula vem dando inequívocos sinais de que, na verdade, ele tem essa intenção, já não é de hoje, como eu disse para você. Você veja que ontem saíram matérias, ontem, sexta-feira, dia 8 de dezembro, saíram várias matérias dando conta do favoritismo de Lewandowski, e inclusive uma matéria curiosa, que você vai ver agora, do Lauro Jardim, do jornal Globo, disse que nas últimas 48 horas o Lewandowski tinha se cacifado para ser ministro do STF. Veja, eu fiz essa reportagem no dia 29, eu publiquei essa reportagem no dia 29, faz exatamente aí do dia 29 para o dia 8, são 9 dias, não são 48 horas. 48 horas teria sido o fortalecimento do Flávio Dino no dia 6. E essa matéria que eu acabei de mostrar para você foi no dia 29. Não é verdade, não é fato. Ele pode ter descoberto isso
nessa data, mas também eu não acredito, porque é um jornalista muito bem informado. O que acontece é que, como Flávio Dino, o Lewandowski também não é muito palatável para certos setores, não é, como a imprensa corporativa, como setores de centro-direita e muito menos para a extrema-direita, lógico. O preferido do PT para o Ministério da Justiça, inclusive, que é o Marco Aurélio Carvalho, aqui eles colocaram errado, colocaram Marco Aurélio Garcia, que não tem nada a ver, é o Marco Aurélio Carvalho, inclusive uma pessoa das minhas relações, não é, ele junto com o professor Pedro Serrano, da PUC, foram coordenadores da minha defesa, no caso do Sérgio Moro, e naquela época, já em 2017, o Marco Aurélio Carvalho e o professor Pedro Serrano já gestavam, por assim dizer, o grupo Prerrogativas. E o Marco Aurélio estava sendo cotado para o Ministério da Justiça e ele deu ontem, na verdade anteontem, declarações públicas de desapego a esse cargo, diz que a ele não interessa, que ele prefere ficar à frente do grupo Prerrogativas e que o melhor nome que ele defende é o de Lewandowski para o cargo, que é também o nome que o Lula defende, não é? O grupo Prerrogativas tem uma proximidade muito grande com o presidente Lula. E com isso sai aqui a matéria do Lauro Jardim no Globo: Lewandowski vira favorito para o Ministério da Justiça. Disse ontem o Lauro Jardim. Nas últimas 48 horas, Ricardo Lewandowski tornou-se favorito dos favoritos para a sucessão de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Ainda que aqui e ali surjam outros nomes nas conversas entre ministros e assessores próximos de Lula, como de Simone Tebet e Marco Aurélio Carvalho, é quase um consenso que o ministro aposentado do STF teria o perfil ideal para o cargo. Teria não, tem, não é? Se um ministro do STF não tem o perfil, um ex-ministro do STF não tem o perfil ideal para ser ministro da Justiça, quem é que vai ter esse perfil? E outra coisa, além de tudo, é um professor da USP. Eu acho que não precisa explicar muito mais por que é que o Lula quer o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, na pasta da Justiça. Seria um luxo e, na verdade, eu não tenho lembrança aqui de imediato, talvez o Nelson Jobim, mas eu não tenho lembrança aqui de imediato de um outro ministro da Justiça com um estofo tão grande quanto Lewandowski. E, na verdade, só existe uma situação em que Lewandowski não seria ministro do STF, se Lula não quisesse. Essa é outra matéria que joga com as palavras. É uma matéria do jornal o Globo, que saiu hoje. A única situação em que Lewandowski aceitaria ser ministro da Justiça. Isso é conversa fiada. Diz que a única situação é se o Lula convidar. É lógico que essa é a única situação em que, veja só, é lógico que essa é a única situação em que ele seria ministro da Justiça. Se o Lula não convidar, ele não vai poder ser. Não é? É de uma obviedade que chega a ser constrangedora. Interlocutores que conhecem como poucos Ricardo Lewandowski afirmam que só há uma chance de o ministro aposentado do Supremo voltar à vida pública seria por meio de uma conversa direta e ampla em que o Lula o convidasse. Pelo amor de Deus, não é? É lógico que é só assim que o Lewandowski vai ser ministro, porque ele precisa do convite do Lula. O Lewandowski vem dizendo que não tem interesse, etc, por uma única e simples razão. E essa única e simples razão é a seguinte: elegância, educação. Não caberia o ministro, um potencial ministro da Justiça, fazer qualquer tipo de anúncio ou dizer que topa sem conversar com o presidente. Imagina se ele diz: eu topo ser ministro da Justiça, e o Lula nomeia outro. Não é? Ele estaria pedindo, seria quase um pedido de emprego. Então é basicamente essa situação, e
essa reportagem ela vai no sentido de antecipar para você outra coisa. E é o seguinte: o Lula só espera a sabatina do Flávio Dino na próxima, na verdade é quarta-feira, não é? Na próxima quarta-feira, no Senado Federal, correndo tudo certo, o anúncio da nomeação de Lewandowski a ministro da Justiça vai ocorrer ainda no mês de dezembro e a posse será em janeiro. Basicamente é isso. Qualquer outra coisa que falarem sobre esse assunto é conversa fiada. Eu estou passando isso para você e depois você me cobre se não acontecer como eu estou dizendo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.